Tinha acho que 12 pessoas na aula, vou esperar. Vocês estão sentindo falta de alguém que não entrou ainda? Tô sentindo falta do Murilo, da Rafaela e da Brenda. Então, vou aguardar mais um pouquinho. Será que eu me lembro agora. Será que eles não estão conseguindo entrar? Ou é porque eles foram tomar uma água? Não sei, eu acho que devem ter ido tomar uma água, professor. Vou esperar 2 minutinhos. Vamos lá, então, né? Então, a gente estava falando sobre as projeções do gráfico da função. A projeção no eixo x me dá o domínio da função e a projeção no eixo y me dá a imagem da função. Então, aqui, a imagem de f vai ser quem? Todos os y's pertencentes aos reais, tal que o y é maior ou igual ao c e menor ou igual ao d. Eu posso escrever esse intervalo também da mesma forma que eu escrevi para o domínio. Ele está entre C e D, incluindo o C e o D. Por isso, os colchetes dos dois lados estão voltados para dentro. Tudo bem? Então, como a gente construiria o gráfico de uma função do tipo g de x é igual a f de x mais c, sendo c uma constante? É simplesmente o gráfico da f de x mais deslocado. Deslocado como? Nesse caso, eu estou somando a constante à função f de x. Então, eu estou deslocando no y. Se o c for positivo, o deslocamento vai ser para maiores valores de y. Então, ele vai ser para cima. Se o c for negativo, o deslocamento vai ser para menores valores de y. No caso, ele vai ser deslocado para baixo. Então, o gráfico é o mesmo, ele só desloca de C unidades, que aqui no caso desses gráficos, o C vale 8, aqui mais 8 e aqui menos 8. Então, aqui o gráfico subiu 8 unidades em Y e aqui ele desceu 8 unidades em Y. Tudo bem? Eu também posso construir um gráfico, se eu conheço a função f de x, construir o gráfico da f de x mais c. Aqui eu estou somando o c com o x. No anterior eu estava somando o c com a f de x. Então, aqui quem vai deslocar, o gráfico vai deslocar no eixo x. Então, se o c for positivo, ele vai deslocar c unidades para
esquerda. Então, aqui no caso, o C vale 1, ele estava aqui passando no 0, esse ponto foi para o 1. Então, ele deslocou 1 para a esquerda. Se o C for negativo, aí ele vai deslocar para a direita. Tudo bem? Agora vamos falar sobre crescimento e decrescimento de uma função. Quando a gente falou de função exponencial e função logarítmica, a gente viu para quais situações elas eram crescentes ou decrescentes. Então, se eu tenho um intervalo A do domínio da função, para quaisquer valores de x1 e x2 que pertençam a esse domínio A, esse intervalo do domínio A f vai ser crescente quando? Quando o x1 for menor que o x2, implicar que a f de x1 seja também menor que a f de x2. Então, aqui o x1 é menor que o x2, a f de x1 ela é menor que a f de x2. Então, essa função é crescente. Quando eu aumento x, eu também aumento y. A função ser decrescente, ela vai ser do tipo, quando o x1 for menor que o x2, a f de x1 vai ser maior que a f de x2. Então, aqui eu inverto. Se eu aumento o x, a minha função diminui. Então, ela é decrescente. Tudo bem? Tranquilo, professora. Ótimo. Então, agora vamos falar de função do primeiro grau ou função afim. O que é uma função do primeiro grau? É uma função que pode ser escrita dessa forma aqui, sendo o A e o B números reais e o A sendo diferente de zero. Por que eu digo que essa função é de primeiro grau? Porque o x, ele tem expoente 1. Isso significa que ela vai ter uma raiz, essa função, 0. Então, o grau da função indica quantas raízes essa função tem. Então, a função de primeiro grau, a gente diz que tem uma raiz só. Aí, vamos brincar com o A e o B um pouquinho. Se o A for 0, ela já não é mais função de primeiro grau, né? Que eu tenho aqui a condição do A ser diferente de 0. Se o A for 0, o x some. Então, a minha f de x fica igual a b. Na verdade, eu vou ter uma função constante, que ela assume o mesmo valor b para qualquer valor de x. Ela é independente de x. Aí, o outro caso é a função linear, que é quando b é 0. Daí, a minha função f de x vai ser só a parte a vezes x. Quando b é 0, a função cruza os eixos x e y no 0. E quando eu tenho b igual a 0 e o a igual a 1, eu tenho uma função especial que a gente chama de função identidade. No caso, se o b é 0 e o a é 1, a minha f de x fica igual a x. O que é a função identidade? Para x1, o y é 1. Para x2, o y é 2. Que é a função que a gente também chama de bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá? Tudo bem? Aí a raiz ou zero da função. O que é isso? É o valor de x tal que a função se anula. Ou seja, a f de x vai ser igual a zero. No caso, a função de primeiro grau, ela é ax mais b. Então, ax mais b é igual a zero. Se eu passar esse b para cá subtraindo e o a para cá dividindo, o x, que equivale à raiz ou zero da função, ele é igual a menos b sobre a. Tudo bem? Aí, quando que a minha função afim vai ser crescente? Quando a inclinação da reta, no caso a função afim ou função de primeiro grau, o gráfico sempre vai ser uma reta inclinada, como a gente viu. Aí essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. Aí aqui está mostrando só o eixo x, e eu vou fazer uma análise do sinal da função. O que está mostrando aqui?
Esse ponto aqui é onde o y é igual a zero, que é onde a função corta o eixo x, que é justamente o zero ou raiz da função, que a gente viu que vale menos b sobre a. Se o a for positivo, a função é crescente, que é esse caso. Daí a gente tem que, quando a f de x é igual a zero, o x é menos b sobre a, isso significa que, na raiz, o f de x é nulo aqui. Quando f de x é maior que zero, ou seja, para valores de x maiores do que menos b sobre a. Então, à direita da raiz, uma função afim que seja crescente vai ter valores positivos. E à esquerda da raiz, que é para valores de x menores que menos b sobre a f de x é negativa. Então, à esquerda da raiz, f de x negativa. Isso é para a gente fazer análise de sinal da função, que é importante quando a gente for resolver inequações, tá? Aí aqui o caso de uma função afim decrescente. Quando que ela vai ser decrescente? Quando o sinal do a, que é o número que está multiplicando x, for negativo. Então, quando x igual a menos b sobre a minha f de x é zero, ou seja, a f de x cruza o eixo na raiz. Quando x for menor que a raiz, para uma função decrescente, a minha função é positiva. E quando x for maior que a raiz para a função decrescente, a função fica negativa. Então, na função crescente, antes da raiz ela é negativa e depois da raiz ela é positiva. Na decrescente é o contrário. Antes da raiz ela é positiva e depois da raiz ela passa a ser negativa. Tudo bem? Tranquilo. Então, tá. Agora, função de segundo grau. O que é uma função de segundo grau? Uma função pode ser escrita dessa forma. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Sendo a, b e c números reais e sendo a diferente de zero. Porque se o a for zero, a minha função vira uma função afim ou uma função de primeiro grau. Então, para eu definir a função como função de segundo grau, o expoente do x tem que ser 2. Aí, mesma coisa que eu disse anteriormente, o expoente, o grau da função, ele indica o número de raízes que ela vai ter, o número de zeros. A gente vai ver a seguir. O gráfico desse tipo de função, ele é uma parábola. Daí a parábola pode ter a concavidade virada para cima, a concavidade é a abertura dela. Virada para cima, quando o a, que é o coeficiente que multiplica o x², for positivo. Ou pode ter a concavidade para baixo, quando o a, que é o coeficiente que multiplica o x², for negativo. Mais uma coisa que dá para a gente analisar na parábola é o valor de y no qual a parábola intercepta o eixo. Se o x for igual a zero, eu substituir x igual a zero aqui, a minha f de x vai ser c. Então, quando o x é zero, ou seja, quando o gráfico intercepta o eixo y, o valor aqui do cruzamento é o c, que é o coeficiente independente aqui da função. Tá bom? Então, aqui é c e aqui é c. Tudo bem por enquanto? Acredito que sim. Se eu quero achar os zeros da função, a gente usa Bhaskara, né? Para calcular o discriminante. Quem que é o discriminante? É o delta, o famoso delta. Delta b² menos 4ac. Quando o delta é positivo, a função tem 2 zeros ou 2 raízes. Então, aqui eu coloquei quando a concavidade é para cima e quando a concavidade é para baixo. Ela cruza o eixo x 2 vezes. Tem 2 valores de x para os quais o y é igual a zero, a função é zero. E quando o meu discriminante é zero?
Quando o discriminante é zero, eu continuo tendo duas raízes, porque continua sendo uma equação de segundo grau. Só que as duas raízes são iguais. Vocês estão me ouvindo? Tá dando um recadinho aqui que a internet está instável. Sim, tá dando umas travadas, mas a gente consegue te ouvir, professora. Tá bom, então. Então, quando o delta for zero, a parábola encosta no eixo x em um único ponto. Que aí fica dessa forma. Se o A é positivo, ela encosta a parte de baixo aqui. Se o A for negativo, ela encosta essa parte de cima no eixo x. E se o delta for negativo, não existe raiz real. Tem raízes, mas elas não são reais. Então, se a gente faz um gráfico no eixo XY, que representa o eixo, dois eixos reais, eu não vou ter raiz nenhuma. Então, o gráfico ele não vai encostar o x. Se o A for positivo, ele vai estar para cima do x. E se o A for negativo, ele vai estar para baixo do x. Tudo bem? Tudo tranquilo. Ótimo. Então, agora, a gente vai falar sobre o vértice da parábola. Então, aqui estão as duas parábolas, os dois tipos, virada para cima ou para baixo, com a concavidade para cima ou para baixo, dependendo do A, né? O vértice dessa parábola é o ponto do gráfico onde a função muda de crescimento. Então, nesse aqui, ela está decrescendo. A hora que chega nesse ponto aqui, ela começa a crescer. Aqui ela é crescente até esse ponto, a partir desse ponto ela se torna decrescente. Então, esse ponto que está marcado aqui é o vértice da parábola. Aqui para uma parábola com a concavidade para cima, cujo A é positivo, e aqui com a concavidade para baixo, que o A é negativo. Então, o vértice ele também me mostra o extremo da função. Para o caso da concavidade para cima, esse valor aqui é o mínimo da função, né? É o mínimo valor que a função assume. E no caso da concavidade para baixo, esse valor aqui vai ser o máximo da função. Aí eu coloquei aqui, né? Que aqui é o x do vértice, aqui é o y do vértice. Então, o y do vértice vai ser o mínimo da função quando o A for positivo e vai ser o máximo da função quando o A for negativo. O que mais que dá para a gente ver? A imagem da função. Eu falei para vocês que ela pode ser obtida pela projeção do gráfico no eixo y. Se o mínimo valor que o y pode assumir é justamente o vértice, no caso do A positivo, da concavidade para cima, a imagem dessa função f vai ser todos os valores de y maiores do que o y do vértice. Enquanto, quando o A for negativo, a imagem dessa função vai ser todos os valores de y menores que o y do vértice. Que o y do vértice é o máximo valor que ela pode assumir. Tudo bem? Deixa eu ver o chat. Agora vocês estão ouvindo normal, gente? Só travou, acho que só travou para mim, professor. É? Você Será que a perdeu senhora muita poderia coisa? repetir, por favor? Não, Qual a partir do parte? momento, quando a senhora falou o que mais a gente pode ouvir. Aí deu uma travada. Qual parte? Desculpa. A senhora perguntou, a senhora terminou de explicar as coisas, e aí, tudo isso, e aí a senhora falou, o que mais que a gente pode ver? Ah, Foi tá. isso, só a última coisa que eu ouvi, e aí travou. É o imagem, então. É essa parte que você perdeu, eu acho. Aí aqui eu coloquei esse traço, ele está mostrando a projeção do gráfico no eixo y, que me dá justamente o conjunto imagem dessa função. Então, se o A é maior que zero e a concavidade é para cima, o mínimo valor que o y pode assumir é o y do vértice, daí ele pode assumir todos os outros valores de y maiores que o y do vértice. Então, a imagem dessa função f vai ser os reais, tal que y seja maior que o y do vértice. Quando o A é negativo e a concavidade é para baixo, aí é o contrário. O y do vértice é o valor máximo da função. Então, a imagem
vai poder ser qualquer valor de y que seja menor ou igual ao y do vértice. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada, professora. Imagina. Então, vamos lá. E uma última coisa, o vértice, ele determina o valor de x no eixo de simetria da parábola. Então, é como se fosse um espelho em relação ao eixo de simetria, para o lado esquerdo e para o lado direito. E esse eixo de simetria, ele passa justamente pelo x do vértice. Tá? Vamos lá. Como que eu consigo determinar quais são as raízes da função de segundo grau? Os zeros da função de segundo grau. É quando eu igualo isso aqui a zero. Como que eu resolvo? Usando, por exemplo, a fórmula de Bhaskara. Então, ax² mais bx mais c igual a zero. Aí eu tenho que achar o discriminante, que é o delta, que vai ser o b, que é o que multiplica o x ao quadrado, menos 4 vezes a, que é o que multiplica o x², vezes c, que é o independente. Daí, quais vão ser essas duas raízes, x1 e x2? Menos b mais raiz quadrada do delta sobre 2a e menos b menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Tudo bem? Disso vocês lembravam? Sim. Ótimo, então. E a gente pode também achar as raízes usando soma e produto, né? Então, a soma das duas raízes é menos b sobre a e o produto das duas raízes é c sobre a, sendo a, b e c esses coeficientes aqui, né? E eu posso escrever essa mesma equação dessa forma aqui. Daí, eu posso escrever essa função na forma fatorada dela. Como que é essa forma fatorada? Eu vou multiplicar o coeficiente a pela diferença de x com a raiz 1 e pela diferença de x com a segunda raiz. Então, eu sabendo as raízes dessa função de segundo grau, eu consigo escrever ela dessa forma, em função dessas raízes, que é a forma que a gente chama de forma fatorada. Tá? Que aí eu não tenho mais o quadrado aparecendo aqui. Ele tá como diz, escondido. Tudo bem? Belezinha. Agora vamos falar sobre função composta. Qual que é a definição da função composta? É a composição de uma função g de x com uma função f de x. Como eu escrevo isso? É a g da f de x. Ou eu posso escrever usando esse símbolo aqui, que indica a composição da g com a f, que a gente lê como g bola f mesmo. Então, é o g bola f de x. Vamos fazer um exemplo. Eu tenho essas duas funções. F de x é igual a 2x menos 1 e a g de x é 5x. Então, se eu for escrever a g bola f de x, eu quero escrever, na verdade, a g da f de x. Então, eu vou escrever a g de x, mas no lugar do x eu coloco f de x. Então, vai ficar 5 vezes a f de x. A f de x vale quanto? 2x menos 1. Então, vai ser 5 vezes 2x menos 1. 5 vezes 2, 10x, menos 5 vezes 1, 5. Então, a g bola f de x vai ser 10x menos 5. Tudo bem? Deu para entender? Acho que deu. Agora eu vou fazer o inverso, vou calcular a f da g. Então, a f bola g de x vai ser a f da g de x. Eu sei que a f de x é 2 vezes x menos 1.
Então, a f da g de x vai ser 2 vezes a g de x menos 1. E a g de x é quem? 5x. Então, vai ficar 2 vezes 5x menos 1, que é isso aqui. 2 vezes 5x dá 10x. Menos 1 eu copio. Então, a f bola g é 10x menos 1. Esse exemplo que eu usei já mostra para vocês que a composição das funções não é comutativa. Então, a g da f não é igual a f da g, tá bom? Vocês viram que deu diferente aqui, né? Agora, tem 2 exercícios da aplicação que são sobre função composta. Então, vamos fazer com números agora. Considere a função definida por f de x é igual. Daí, ela é uma função que tem 3 sentenças, né? Para o x entre menos 1 e 1, ela vale 3 elevado a x. Para o x entre 1 e 4, ela vale 5. E para o x maior que 4, ela vale x menos 4. Pode-se afirmar que o valor de f da f de 2 é... Como que a gente faz isso? A gente vai de dentro para fora. Então, primeiro eu acho a f de 2. F de 2 é quanto? O 2 está nesse intervalo aqui entre 1 e 4, né? Para x entre 1 e 4, a f vale 5. Então, f de 2 é 5. Então, no lugar de f de 2, agora eu vou pôr 5. Então, sumiu esse f de 2, virou 5. Eu fiquei com a f da f de 5. Daí, vamos de novo do meio para fora. Agora, eu vou achar a f de 5. Quem que é a f de 5? O 5 é maior do que 4. Então, a sentença que define o valor da função para x igual a 5 vai ser essa aqui. Então, vai ser 5 menos 4, que dá 1. Então, f de 5 é igual a 1. Vou substituir o f de 5 por 1. Então, a última fase que eu tenho que calcular é a f de 1. O 1 está em qual sentença aqui? Está na primeira, porque aqui o x é menor ou igual a 1. Quando o x está nessa sentença, eu calculo a f de x elevando 3 a x. Então, a f de 1 vai ser 3 elevado a 1, que é igual a 3. Então, tudo isso aqui é igual a 3. Entenderam? Sim ou não, gente? Então, a hora que coloca número, fica mais fácil. Quando a gente fica lidando só com o x, aí já fica mais estranho, mas aqui, como a gente já tinha um número, já sabia que era f de 2 aqui, aí lembrem de ir calculando de dentro para fora. Vocês conseguem entender essas funções aqui que tem várias sentenças, né? Você tem que olhar f de quanto você está calculando, ver esse valor em qual desses intervalos ele tá, para poder ver qual das sentenças vocês vão usar para calcular a f. Tudo bem? Aí a quarta questão da aplicação é muito parecida com essa anterior. Tem uma função h de x, que ela é definida por essa função de 2 sentenças. A primeira sentença quando x é menor ou igual a 1, e a segunda sentença quando x é maior que 1. Aí ele quer que a gente ache a h da h de 0. Então, a gente vai ter 3 etapas de novo, igual no exercício anterior. Então, eu começo pelo h de 0 aqui no meio. Quanto que vai ser o h de 0? O 0 é menor que 1. Então, ele está nessa sentença aqui. Então, eu vou calcular h de 0 como 2 elevado a 0 mais 1. Que vai ser 2 elevado a 1, que dá 2.
Então, no lugar do h de 0 aqui, eu vou pôr 2. Então, eu vou calcular h da h de 2. Então, agora eu acho a h de 2. O 2 está em qual sentença? X maior que 1. Então, eu vou calcular ele como raiz quadrada de 2 menos 1, que no caso é raiz quadrada de 1, que é 1. Então, no lugar do h de 2, eu coloco 1. Então, vai ser h de 1. E o 1 está em qual sentença? Nessa aqui, porque aqui o x é menor ou igual a 1. Então, de novo, eu vou usar 2 elevado a x mais 1, sendo x1 fica 2 elevado a 1 mais 1, que é 2 ao quadrado, que dá 4. Então, tudo isso aqui é igual a 4. Alternativa C. Tudo bem, gente? Eu adoro fazer esses exercicinhos de função composta. Não é legal? Ou só eu que Bom, por gosto? enquanto, com a senhora assim fazendo com a gente, explicando, tá tranquilo. Agora, se é legal, e já é outros 500, professora. Eu acho legal, eu gosto. É um passatempo para mim. Então, vamos lá. Deixa eu ver, 8 minutos. Vamos falar dessas definições de função, então. Vamos definir o que é uma função. A gente pode classificar as funções como injetora, sobrejetora, ou quando ela é injetora e sobrejetora, a gente diz que ela é bijetora. Essa definição é importante porque mais para frente a gente vai falar de função inversa. E a função inversa, ela só é definida quando a função é bijetora. Então, vocês têm que saber olhar para a função e dizer se ela é ou não bijetora para saber se ela vai admitir a função inversa. Então, vamos começar com a injetora. Definição. Se eu tenho A e B, dois elementos distintos do domínio da função f, se o A e o B são diferentes, a f de A também vai ser diferente da f de B. Então, pensando nos conjuntos, cada valor daqui leva num valor diferente do conjunto B. Essa é uma função injetora. Se eu tivesse esse e esse valor, que são diferentes aqui no conjunto A, os dois vindo aqui para esse mesmo valor de f, a função não seria injetora. Então, eu olhando assim nos conjuntos, a função injetora é quando cada elemento do conjunto B recebe só uma flechinha do conjunto A, tá? Exemplo, num gráfico de função, eu consigo definir se a função é injetora ou não, traçando retas horizontais. A gente viu que se a gente traça a reta vertical, a gente define se o gráfico é de uma função ou não. Se corta 2 pontos uma reta vertical, não é função. Agora, se as retas verticais cortam só um ponto e as horizontais cortam só um ponto, eu tenho uma função que é dita injetora. Se alguma dessas retas horizontais que eu traçar, eu conseguir passar por mais de um ponto da função, é função, mas ela não é injetora, que é o caso desse segundo gráfico aqui. Essa reta corta 4 pontos, essa aqui corta 2. Tudo bem? Deu para entender? A parábola, por exemplo, da função de segundo grau. A função de segundo grau é uma função injetora? Não é, porque na parábola, se eu traçar uma reta horizontal, eu vou cortar 2 pontos. Certo? Agora, função... Alguém quer fazer pergunta? Não, foi sem querer, professora, desculpa. Tá, é porque eu não entendo como é que funciona esse negócio. É levantar a mão mesmo para perguntar? Isso. Função sobrejetora. A função sobrejetora é quando o contradomínio da função f é igual à imagem. Então, lembra que eu mostrei no exemplo lá? O conjunto imagem, ele não era igual ao contradomínio, porque sobravam elementos no contradomínio que não eram imagem da função.
Então, aquele tipo de função não é sobrejetora. Então, eu tenho que ter a imagem igual ao contradomínio. O que significa isso? Todos os elementos do contradomínio, eles têm relação com algum elemento do domínio. Então, todos os elementos do contradomínio são imagens da função. Essa função aqui não tem nenhum elemento sobrando aqui no contradomínio. Todos estão recebendo flechinha. Então, ela é sobrejetora. Ela é injetora? Vocês sabem me falar? Lembra, a função injetora, os elementos recebem uma setinha só. Esse elemento aqui está recebendo duas setinhas. Então, tem dois valores de x que levam no mesmo y. Então, ela não é injetora, ela é só sobrejetora. Um exemplo, uma função cujo contradomínio são os reais. Qual é a imagem dessa função aqui? Aqui ela vai para infinito, lá em cima, e vai para infinito aqui embaixo. Então, a imagem dela vão ser todos os valores de y, todos os reais. Então, a imagem vai ser igual ao contradomínio. E essa função? Aqui embaixo, ela vai para infinito. Então, os valores negativos de y, ela pode assumir qualquer um desses valores. Mas a imagem tem um limite aqui. Acima desse valor, eu não tenho nenhum valor de y. Então, sobram valores de y que não estão na imagem da função. Então, ela não vai ser sobrejetora. Tudo bem? Mas, professora, ela, no caso, ela só não estaria ocupando os valores da parte de cima do gráfico, mas talvez utilizaria os valores... ela não estaria só não ocupando os valores do y da parte de cima do gráfico, mas Isso. ela necessariamente vai precisar dos de baixo para continuar? Ela tem que assumir, para ela ser sobrejetora, se eu digo para você que o contradomínio dela são os reais, a imagem dela também teria que ser os reais. Mas se eu projetar esse gráfico aqui no eixo Y, ele vai vir daqui para baixo. Então, todos esses valores de Y aqui para cima, eles não estão na imagem. Então, o conjunto imagem não vai ser igual ao contradomínio. Então, ela não é sobrejetora. É isso que você perguntou mesmo? Deu para entender? Seria mais ou menos isso. Não entendeu, né? Não, é porque, tipo assim, novo. a minha dúvida, eu acho que eu não formei a pergunta direito. Porque, tipo assim, os números reais têm tanto os números positivos como os negativos, certo? Sim, são todos os valores dessa reta aqui, y. De infinito até menos infinito. Então, aí, ela só não é uma função sobrejetora por não utilizar os números que sobraram de y, Isso. certo? Isso. Para ela ser sobrejetora, ela teria que assumir qualquer valor de y. E esses valores de y ela não assume. Mas ela continua embaixo, certo? As perninhas do M? Sim. Mas esse, para estar continuando, tecnicamente, ele não estaria utilizando o valor de y, Sim, ela vai para o menos infinito lá. Então, para esses valores de baixo aqui, eu sei que alguma hora ela assume esses valores também. O problema são esses valores aqui para cima dela. Então, ela tem que assumir os valores tanto de cima quanto de baixo para ser sobreposto. Sim, porque os reais, no caso, vai ser o eixo inteiro, o eixo Y inteiro. Ela teria que cobrir o eixo Y inteiro. Se um único valor não estivesse na imagem